Olá, pessoal, a gente vai falar sobre as questões do Sebrasp, chamadas questões de curta extensão. O que é questão de curta extensão? É questão que tem até 20 linhas, tá certo? A gente considera esse padrão. Por quê? A chamada questão padrão é até 30 linhas, mas se você tem questões de até 10 linhas, até 15, até 20 linhas, são chamadas de questões de curta extensão. Por que elas têm uma pequena diferença para as questões padronizadas? Porque numa questão padronizada, você vai conseguir pegar um item temático, vai conseguir desenvolver um item temático até a sua segunda base. O que é segunda base? Por exemplo, você sair de um conceito e conseguir falar sobre especificidades deste conceito, tá bom? Quando você trata, por exemplo, de requisitos de alguma coisa, de condições. Por exemplo, o examinador pede para você falar sobre créditos adicionais suplementares. E aí você dá o conceito deste crédito. Numa redação de até 30 linhas, você consegue dar o conceito e consegue falar um pouco sobre o rito que envolve a aprovação desses créditos. Ou seja, você consegue detalhar um pouco mais. Porém, numa redação com até 10 ou 20 linhas, você vai ter que ser um pouco mais sucinto, mais econômico. Por quê? Porque a banca não vai pedir para você falar somente disso, naturalmente, né? Está falando de um item temático apenas. Ela vai te trazer várias questões e pode ser que entre essas questões ela te peça para você conceituar um crédito adicional suplementar. E aí, quando você vai conceituar esse crédito, em meio a outras tarefas que você tem para fazer, você vai ter que ser um pouco mais objetivo. Então, isso tudo tem que estar bem computado, você tem que fazer rascunho, não é? Para você entender, até porque cada um tem uma letra, então tem todo esse processo para você entender o quanto você consegue desenvolver aquela questão, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão que eu quero chamar a sua atenção é para o processo avaliativo do Sebrasp, que independentemente de qualquer situação, você vai fazer outros concursos públicos, então você tem que ficar bastante atento, tem que cumprir ao pé da letra. A gente não passa em discursiva para concurso porque a gente escreve bem. Nada disso em absoluto. Você passa em discursiva para concurso porque você entende os critérios avaliativos e tem condições de cumpri-los. E consegue cumpri-los. É isso que a banca vai fazer com você, tá certo? Então, basicamente é isso. Você conseguirá cumprir os seus critérios, tá? Bom, o que acontece? Neste caso, gente, a gente tem que pensar que o Sebrasp divide a avaliação em duas grandes partes: macroestrutura, microestrutura. Então eu tenho que compreender isso muito bem. A macroestrutura envolve a nota total da discursiva, tá certo? Vamos supor que a nossa discursiva valha lá 10 pontos, reservados para as questões de curta extensão. Esses 10 pontos é como se a banca separasse um ponto para apresentação e 9 pontos para desenvolvimento do conteúdo. Então, praticamente, quase que encerrou o seu trabalho, certo? Quase. Mas existe a parte gramatical, que é a parte da microestrutura, em que a banca analisa grafia, morfossintaxe, vocabulário, não é? Morfossintaxe e pontuação tá aqui dentro, tá? E aqui a banca não tem uma reserva de pontos para tirar, muito pelo contrário, ela vai decrescer. Então ela vai jogar isso numa fórmula que está lá no seu edital, né? Antigamente valia muito pouquinho o erro gramatical, mas hoje não. Antigamente você tinha um multiplicador 0,2, perdão, desculpe, tinha um multiplicador 2, né? Multiplicava-se pelo número de erros sobre o total de linhas. E aí fazia o decréscimo da nota que você tinha tirado aqui. Então, os erros gramaticais na época valiam muito pouquinho. Eles eram equivalentes a coisas do tipo 0,08, 0,06, ou seja, menos de um décimo, na verdade. Hoje não. A banca chega a usar em determinados editais até o multiplicador 6. Então, às vezes, você tem erros gramaticais que são avaliados nisso aqui, certo? Dependendo do total de linhas que a pessoa escreva, etc. Então, veja aqui. Quanto mais você errar, não é? Hoje tem um pezinho maior. Se você cometer 10 erros gramaticais, o que não é difícil, tá certo? Numa discursiva, naturalmente você pode perder até 2 pontos, né, dessa discursiva, depender da pontuação. É claro que eu estou falando aqui de um modo geral, não é? Mas isso daí pode acontecer, tá certo? Você tem que tomar muito cuidado com a gramática a partir de 2020. Isso naturalmente vai prevalecer em 2021. Então vamos lá. Eu vou falar de apresentação já me baseando em provas que aconteceram em 2020, tá certo? Primeiro, letra a que você quiser
E mesmo aqui no Turma de Redação com Cursos, em que a gente faz uma análise da sua letra, fala se a sua letra é legível ou não, você pode mandar a sua redação manuscrita, né? A plataforma permite isso. O que acontece? Você vai ver que a banca possui julgamento muito personalizado sobre a letra. Não adianta a Júnia falar. Eu vou mostrar um exemplo que aconteceu na Cefaz AL. Não foi um exemplo só, foram vários exemplos. Os alunos tiveram que desenvolver 2 estudos de caso, em 2020, e 2 examinadores corrigindo, mesma letra, tá vendo? A mesma letrinha do aluno. Porém, um deu total, certo? E outro não. Então, é uma questão muito discricionária, uma questão que a gente não tem o que fazer, tá bom? A gente até fala para o aluno, para mim a letra desse aluno é completamente legível, não vejo problema nenhum. Aí de repente alguém fala, Júnior, mas aqui ele cometeu uma rasura. Não, isso não é rasura. Tanto que não é, que aqui também, ó, ele fez a mesma coisa, ele tirou menos, lá em cima ele tirou mais. Depende do examinador. É uma notícia triste. Essa é chata porque você não tem controle sobre isso, tá bom? Margem. Então, antes de eu terminar de falar de letra, vou terminar de falar de letras antes de passar para margem. Gente, este sobrescrito, quando vocês... Olha só, se vocês errarem, vocês podem riscar e escrever o lado, sem usar parênteses, escrever o lado da forma correta. Isso aqui virá na capa da prova, essa informação, inclusive. Mas se você fizer o sobrescrito, você vai perder nota em apresentação. Isso aí é fato, tá bom? Ah, mas se eu não tiver opção, não tem jeito. Por isso que existe o rascunho, que é para você evitar esse tipo de erro. Outra questão também que eles tiram bastante nota, andaram tirando muito no início de 2020, né? Porque depois não teve mais concurso. Se você ficar apertando muito a letra nos cantinhos. Por isso que é importante fazer rascunho, porque às vezes a gente vai escrever e quando chega ao final da prova, né, o que acontece? Você já não tem tantas linhas, então o aluno começa a apertar aqui para caber tudo, caber, e vai apertando a letra, o examinador já vai tirar ponto, tá? Por essa pressão que você faz na letra ao final, para tentar fazer com que o conteúdo caiba. Então esse é um detalhe interessante. Outro detalhe interessante, gente, é o seguinte, evitem errar, como é que eu vou dizer para vocês? Ficar forçando letra. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma situação em que aluno forçou letra, porque eles não gostam. Por exemplo, você vem aqui, o aluno escreveu a palavra estudo, ele não gostou do O dele, então ele fica forçando o O para ficar claro. Não é legal, porque você pode tanto perder nota em apresentação, ou perder nota, pode ser em apresentação, ou pode ser em grafia, tanto faz. Quando você perde em grafia, menos mal, perde pouco, mas quando perde em apresentação, sofre muito, tá bom? Então, aconselho não forçar a letra, realmente reescreva, não tenha preguiça não. Respeito às margens. O erro mais grave que os candidatos cometem é sempre ultrapassar a margem direita. Né? O cara vem aqui em cima e escreve aqui. Tá vendo? Coloca o ponto em cima da margem direita. Aí a banca não fica muito satisfeita não. Certo? Então tem que evitar. Vocês passam mesmo. Então não, tá, gente? Evitem esse tipo... Isso é considerado um erro abusivo. O examinador tira ponto mesmo se você fizer isso. Ainda em relação, né, à apresentação e indicação de parágrafos, olha só, em 2020, a banca não permitiu a fragmentação dos parágrafos. Então, por exemplo, vamos supor, se a banca te deu 2 itens temáticos, então você terá 2 parágrafos, basicamente isso. Ah, mas eu gastei 12 linhas só para falar do primeiro item, não tem problema. Assim, vocês só vão mudar de ideia se eu chegar para vocês, mandar um e-mail e falar, olha o último vídeo que eu coloquei lá no curso sobre paragrafação, porque acabou uma correção recentemente, eu vi uma mudança de posição. Tirou isso? Não. A informação mais recente que eu tenho para vocês é não fragmentem os parágrafos. Vocês vão ver, até 2018, 2019, início em 2019, o examinador deixava fragmentar parágrafo para organizar melhor o parágrafo, mas os examinadores que estão trabalhando este ano ali no Sebrasp, não, tá? Os chamados corretores. Lembrando que esse pessoal é recrutado, então há muita variação de ponto de vista por conta disso. E a gente tem que ficar bastante atento às informações. Por exemplo, aqui são 3 itens temáticos, são 3 parágrafos. Pronto, tá bom? Tudo bem até aí? Mas, professor, precisa de introdução? Nas questões de curta extensão, não. Desnecessário mesmo, tá? E lembrando que agora, né, já vem de uns anos para cá, a banca não olha só o aspecto visual da redação. Ela olha também a estrutura textual, ela quer saber o que tem por dentro
da sua construção textual. Se o texto está coeso, está coerente, se as ideias progridem, eles vão também avaliar na apresentação toda a estrutura da discursiva, tá bom? Então, esse é um detalhe importante para você guardar. As falhas, conforme eu disse, né, comumente observadas nas correções de 2020, alternância do tamanho da letra, quando você, ao finalzinho, principalmente final de linha, final de discursiva, você muda o tamanho da letra para fazer caber um conteúdo. Inadequação do corpo do texto ao limite das margens, quando você ultrapassa a margem direita principalmente. Fragmentação de assuntos, né, por mais parágrafos, não faça isso. Estrutura textual sem progressão, sem coesão, a gente vai entender daqui a pouco, tá bom? E rasura ocorre quando? Se você riscar uma palavra e escrever corretamente aqui ao lado, é uma coisa. Agora, se você rabiscar, é rasura. Se você riscar e fazer o sobrescrito, também a banca entende como rasura. Então, são detalhes que vocês têm que ficar aí bastante atentos. Perfeito? Evitar o máximo que você puder, né, essas lacunas, até que nas últimas correções o examinador não foi chato com isso, tá? Não foi, mas evitar esse tipo de lacuna. Bom, vamos lá falar agora sobre o desenvolvimento do tema. Mais uma vez eu vou ser bem objetiva para você passar por esse vídeo assim, com a informação bem fechada na sua cabeça para você não errar. Gente, quando a gente vai desenvolver tema de questão, né, a gente está trabalhando na questão, não importa se a questão é curta, se a questão é extensa, né, a questão lá de 50, 40 linhas, se a questão é padrão, questão de 30 linhas, se eu vou desenvolver uma peça técnica. Existem alguns critérios que são muito básicos que, se você não cumprir, a banca não te perdoa. Então, eu gosto de avisar porque eu sei que a maioria não cumpre. Não adianta, a gente fala, né, são 22 anos, cada vez... Na hora que chega a fase recursal, eu tô vendo que o aluno fez, né, M ali no concurso. Existem algumas questões que são muito básicas. Primeiro, ir direto ao assunto. Trabalhar de forma bem objetiva. Você tem que ir direto ao assunto. Resolver as situações que a banca te pede uma introdução, mas ela vai ser explícita, tá bom? Mas você vai direto ao assunto. E a gente aqui no curso depois mostra quando essas coisas acontecem, na hora que você está treinando redação e tal. Vá direto ao assunto. Você só vai fazer a introdução se sobrar espaço, porque a banca não vai avaliar aquilo, tá? Outra questão, trabalhar com precisão. Essa parte aqui, infelizmente, as pessoas, não sei porquê, deslizam bastante e é uma questão tão boba que é só retomar o item temático antes de responder, tá? Trabalhar com ordem. O que é ordem? Ora, a banca te deu lá 3 itens, A, B e C. Responder na ordem, né? Falar primeiro sobre o item A, depois sobre o item B, depois sobre o item C. Tem gente que às vezes acha, não, eu faço sobre C primeiro, porque C é mais, entendo que é mais introdutório que A. Não, você não tem essa liberdade, tá bom? São critérios, o curso é muito objetivo, aí a gente não tem essa liberdade. Outra, às vezes o aluno resolve juntar A com B, não é bem assim. Nem sempre você vai poder fazer juntar A com B. Existe um tipo de temática que o Sebrasp usa, isso acontece mais na área da saúde e na área fiscal, não é? Quando você tem um elemento, por exemplo, vou citar um caso aqui para ficar claro, para você entender. Uma vez o Sebrasp trouxe uma questão sobre, contando um caso envolvendo tributos, certo? Envolvendo 3 tipos de tributos, envolvendo ITBI, envolvendo IPTU, envolvendo ISS, né? 2 personagens que trocaram propriedades, né? Tinha um personagem A e um personagem B. Uma troca uma propriedade numa área rural por uma propriedade com outro numa área urbana. E aí vai incidir ITBI na troca, vai incidir IPTU, vai incidir ISS. Mas o examinador não perguntou sobre ITBI, IPTU e ISS. Ele não fez isso. O que ele quis saber? Ele quis saber, né, sobre o fato gerador dos 3 impostos, por exemplo, na letra A. Ele quis saber sobre vamos dizer, as hipóteses de incidência, tá certo? Desses tributos. Então, saber sobre a incidência.
saber sobre os contribuintes. E o momento da cobrança, uma coisa assim, tá? Ou os prazos envolvidos, uma coisa assim. Tem um aspecto de temporalidade aqui. Aí tá. Se o aluno fosse responder um por um nessa ordem, às vezes ele teria uma linha para cada tipo de imposto, basicamente. Então, gente, como isso aqui são elementos muito curtinhos, basicamente, o que acontece? Boa parte disso aqui é curtinho, aí sim você poderia falar, né? Incidirá ITBI, por exemplo, né? O fato gerador do ITBI é tal coisa. Aí aqui se falava no parágrafo sobre o fato gerador, falava sobre as hipóteses, né, de incidência desse tributo, sobre o contribuinte, né, e o momento da incidência, que é a questão temporal envolvendo o imposto. Aí depois você ia para outro parágrafo e falaria sobre IPTU. E depois sobre ISS. Então veja que é um tema que você, quando acontece isso, você consegue reunir estes itens temáticos em torno de uma expressão que é mais econômica para o texto. Aí sim, você terá essa liberdade de você fazer essa reunião. Tá bom? Para você não ficar repetindo toda hora. ITBI fato gerador, ITBI incidência, ITBI contribuintes. Então não, aí você poderia usar esse tipo de recurso. Mas essa estrutura é muito rara, né, de aparecer em prova discursiva, uma prova simples. O ideal mesmo é você respeitar a ordem do examinador, tá bom? Certa ordem que ele te propôs. E sempre que você puder trabalhar com fundamentação, sempre que for possível, você tiver espaço, o que é fundamentar? Citar uma norma que acompanha aquela explicação que você traz, citar um exemplo. Se você estiver analisando um estudo de caso, terminou de falar sobre a regra, traga o estudo de caso ali, traga o caso como exemplo. Então, basicamente seria isso. Vou mostrar para você um caso simples, tá bom? Para você pegar aqui até de outra banca, mas não tem problema, para você entender como que às vezes você precisa ser econômico. E a banca, gente, ela pode pedir um mundo de coisas aqui em cima, mas você terá que trabalhar com economia textual de qualquer maneira. Então, por exemplo, aqui se pediu num concurso que se falasse sobre o princípio, a programação como princípio orçamentário moderno, não é? E pediu para falar sobre leis orçamentárias. Então o aluno quis fazer uma introdução, que era dessa banca aqui, era dessa banca aqui, IADES, mas o Sebrasp não, você já iria entrar aqui, Programação Princípio Orçamentário Moderno. Ele veio nos dias atuais, conta segundo Crepaldi, com o princípio orçamentário moderno, a programação. Ponto, tá vendo? Então trouxe o item temático para o início do texto, tá? E aí o aluno já vai responder, ó. Aqui faltou o acento, né? Vamos lá. É este princípio orçamentário que permite à administração pública trabalhar de forma planejada para cumprir suas funções. Então, explicou. É este princípio que permite trabalhar de forma planejada. Ponto. Eu quero falar sobre o que seria esse planejamento, né? Então, venha cá, pense um pouquinho. O que um planejamento envolve? Um planejamento envolve, né, suas metas ou objetivos. E se é planejado, então tem tempo envolvido. Então você pode falar, ó, tal planejamento, pode construir um novo período, buscando a ideia de planejamento, consiste em considerar os objetivos que o governo pretende alcançar durante um período de tempo. Então pronto, foi direto ao assunto. Tá vendo? Então, sempre que você vai responder uma questão mais curta, né, você tem muitas ideias sem pegar a essência. O que é um princípio orçamentário moderno baseado na programação? Olha, programação tem a ver com planejamento. Então, você trouxe aqui, ó, trabalhar de forma planejada. Subdivide isso um pouquinho mais. Planejamento é o quê? Objetivo versus tempo. Então, você vai trabalhar aqui, construir um outro período para você fazer isso. Tá bom? Depois a gente vai falar sobre coesão para você entender como que é feito. E depois, a banca te pediu falar sobre leis orçamentárias. Então, as leis orçamentárias são muito extensas. Não dá para, em 10, 15, 20 linhas, você ficar se estendendo muito. Então, ó, essa programação se concretiza a partir de um conjunto de leis. Aí você cita as 3 leis. Citou, não citou? Ponto final, venha trabalhando com uma por uma. Ó. Por exemplo, o PPA, que é do Plano Plurianual, né?
Estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas e tal. Depois você vem para a LDO e por fim para a LOA. Fechou. Precisa criar essa conclusão aqui? Não, isso é uma questão daquela banca lá, IADES. Não precisa, Sebrasp, e você morre aqui. Tá bom? Vamos, por enquanto, só dicas gerais, tá, gente? Vamos ver aqui mais um detalhe interessante, ó. Aqui foi do Sebrasp pedindo questões bem simples, conceituar despesas correntes, conceituar despesas de capital, dissertar sobre diferenças entre despesas correntes e despesas de capital quanto os efeitos patrimoniais. Então esqueça essa introdução aqui que o aluno fez, não é desnecessário, né? Então você vem, ó, despesas correntes são, quando te pede para conceituar, é o que é. E aí, você poderia falar sobre tudo que compõe uma despesa corrente. Porém, você tem que tomar cuidado, tem que dosar. É melhor eu pegar uma essência de uma despesa corrente, falar desta essência e já citar um exemplo, porque eu já argumento de uma vez, eu já uso o exemplo como prova da minha argumentação. Então, ó, despesas correntes são aquelas destinadas à manutenção de serviços públicos, como, por exemplo, veja que não tem vírgula antes do como não, tá? Como, por exemplo, pagamento de pessoal e de encargos à dívida. Pronto, vai embora, certo? Vai lá para despesas de capital. Aí você já vê, as despesas de capital são compostas por investimentos, investimentos financeiros e transferências de capital. Isso aqui não teve como escapar, tá vendo? Ela que exige um pouco mais de detalhamento. Aí você cita, né, essa composição da despesa e vem pela ordem, explicando. Se você tiver que enumerar alguma coisa, eu prefiro que você guarde a dica, enumere tudo primeiro que você tiver de enumerar e depois você vem explicando cada um em um período diferente. Tá bom? Quiser exemplificar é sempre muito bom. Quem sempre exemplifica tem menos problema com o Sebrasp, tá certo? E aí vem um detalhe interessante. A banca pediu para o aluno falar sobre as diferenças entre despesas correntes e despesas de capital quanto aos efeitos patrimoniais. É danado isso aqui porque seria um parágrafo bem extenso. Mais uma vez, tem que ser econômico. E tem que deixar para o examinador que vai ser econômico, olha só, em regra, né? Em geral. Quando você usa essas expressões aqui em regra, em geral, quer dizer que você não quer falar de possíveis o quê? Exceções. Não vai caber. Então você deixa claro na sua expressão que é uma regra. O examinador já entende. Olha, já que isso aqui é uma regra, quer dizer então que existe a exceção e o aluno não teve como falar, mas ele deixou claro que é apenas aspecto geral. E aí você vê, ó, em relação às diferenças, veja que a palavra diferença apareceu aqui, você tem que trazer, hein? Ó, em relação às diferenças entre despesas de capital e despesas correntes, quanto aos efeitos patrimoniais, cabe esclarecer, aí você pode ter falado de cada uma delas, ó. Que as despesas correntes, em regra, acarretam variações patrimoniais, já as despesas de capital promovem entrada de ativos e diminuição de passivos. Então, é bem legal, não é? Você fazer, tem que trazer essa expressão. Você pode usar essa expressão aqui, ó. Cabe esclarecer, cabe analisar, tá bom? Você pode fazer isso. Mas tem que trazer a palavra diferença. Porque se você não trouxer, o examinador vai entender que você está conceituando novamente cada uma delas, o que não é bom.